Olá, povo brasileiro, sejam todos bem-vindos. Estão querendo calar, né? Calar as nossas vozes e nos controlar. Mas olha aqui essa notícia. A gente vai voltar aqui à época da Dilma Rousseff, aquele ano lá de 2015, quando a Dilma ela disse aqui em uma entrevista à Folha de São Paulo, que o Eduardo Cunha foi a pessoa que atrapalhou as mídias serem reguladas, ou a mídia, né? As mídias, a imprensa, ser regulamentada em seu governo. O Eduardo Cunha, aquela pessoa que foi o salvador da época, que evitou esses problemas que o PT queria causar, quem será então o salvador da atualidade, né? Quem vai ser o salvador do momento? Quem vai atrapalhar os planos do PT novamente? Esses planos de regular a imprensa, esses planos de estarem perseguindo pessoas, calando as redes sociais, tirando a liberdade. E no momento que um país deixa de ter sua liberdade, seus cidadãos não podem mais falar livremente, certo ou errado, isso não é mais democracia. Então, graças ao grande Eduardo Cunha, que atrapalhou os planos aí do PT, hoje nós temos ainda essa livre expressão que nós temos, essa condição de estarmos aqui também, como eu, falando o que eu penso, para quem está me ouvindo. Graças a Deus que Deus, podemos dizer assim, Deus até usou, né, o Eduardo Cunha aí para que atrapalhasse os planos do PT. Mas olha aqui, por falar nesse assunto, veja o que diz aqui essa informação. A BIM confirma o uso de programa para monitorar localização de pessoas. Veja se não estamos entrando aí em uma situação não das boas, né? Nada bom, situação nada boa. Estamos entrando em cada vez mais em controle de pessoas, controle de realmente da imprensa, das mídias. A situação vai ficando cada vez mais fechada, né? O cerco se fechando, porque o Brasil, os governantes daqui preferem imitar certos países aí, né, que fazem isso, que já praticam isso há muitos anos. Não querem imitar um país democrático como os Estados Unidos ou até como os países europeus, onde as pessoas têm muita liberdade. Então a gente está vendo aí, ó, a própria ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, está confirmando o uso de programa para monitorar localização de pessoas, hein? Mas olha aqui, um dos ministros do STF, você está vendo ele aí, que ele diz assim: redes sociais atuam como tribunais. Ora, como seria então se as redes sociais não conseguissem julgar as pessoas, não conseguissem julgar seus próprios clientes, as publicações, os posts chamados, se eles não pudessem fazer isso? Eu acho que esse ministro pensa que eles é quem tem que fazer isso, né? Acredito que seja isso. Eles é quem devem julgar tudo que as pessoas postam nas redes sociais. Mas, de qualquer forma, as redes sociais é quem tem que executar o que eles falarem. Então, ele está dizendo aqui, redes sociais atuam como tribunais. Ora, sem dúvida nenhuma, porque se a pessoa vai criar uma rede social, ali tem as regras que devem ser obedecidas. Mas vamos em frente aqui, não é só esse ministro, tem outro ministro. Olha aqui. Ministro Barroso quer controlar as redes sociais para defender a democracia. Você acha que é defender a democracia? Quando se controla? Quando se fala em controle, você já sabe, isso não é mais democracia. Isso é controle. Nunca controle foi democracia. Agora, se fizer uma campanha de informação, uma campanha de esclarecimento, uma campanha educativa para preparar as pessoas, educar, para que as pessoas se expressem bem, respeitem, sejam respeitadoras nas redes sociais ou em qualquer lugar, aí sim, todos concordam. Sem dúvida alguma, todos concordam. Mas regulamentar ou controlar as mídias sociais para defender a democracia, uma coisa totalmente oposta à outra. Quando se fala em controle, jamais a palavra controle tem a ver com democracia, é sinônimo de democracia, nunca. Vamos ver então aqui outra informação, olha aqui. Deputada trans quer que
Moraes Calinícolas, olha aí, né? Ela aqui quer que um ministro do STF, o Moraes, né, o Alexandre de Moraes, controle aqui ou cale o Nicolas Ferreira. Veja como o controle das mídias, ou da imprensa, ou o ataque assim aos adversários, veja como agrada alguns. Veja como agrada. Falando em história assim de cadeia, de prisão, de cala a boca das pessoas, veja como agrada a muitos, né? É por isso que certas coisas têm defesa no mundo. Porque tem muitos que realmente defendem que as pessoas sejam caladas. Só a voz delas pode ser ouvida. E essa coisa não é nova, essa coisa de tentar calar as pessoas, controlar. A gente sabe que isso não é novo, né? Isso já vem de muitos anos, desde o começo do mundo. Vamos ver então aqui outra notícia. Olha essa daqui. Lula faz nova ofensiva contra a liberdade. Veja bem, como eu disse, né, estão cercando, estão fechando o cerco contra a gente, tentando calar as vozes que são contrárias à maneira como eles querem pensar, fazer. Eles querem calar mudar os pensamentos das pessoas, controlar até a maneira das pessoas pensarem. Mas aqui, mais uma informação aqui, olha. Arthur Lira faz duras críticas à censura imposta a parlamentares e jornalistas nas redes sociais. A gente sabe que tem exageros. E aí, quanto a exagero, ninguém vai questionar. Mas agora, querer calar parlamentares e jornalistas, se o parlamentar já vive da voz, e o jornalista também, a palavra parlar, parlamento é derivado de parlar, quer dizer falar. Falar aquilo que pensa, falar aquilo que a pessoa sente. E o deputado tem total apoio para isso, garantido pela Constituição. E todo cidadão brasileiro também tem. Porque a Constituição garante que nós brasileiros temos total liberdade de falarmos o que quisermos. Embora que seja bobagem. Agora a pessoa vai pagar pelas bobagens que disser também, caso fale contra alguém, que aí a pessoa vai acabar chegando a um tribunal. Pode acontecer. Mas um ministro, especialmente da Suprema Corte, querer calar a voz de alguém, um cidadão, muitas vezes o cidadão mais simples que tem, não tem sentido, né? Isso aí não é mais democracia. Vamos aqui para essa outra informação. Mas veja bem, quem será o herói do momento, hein? Quem será o novo herói? Quem será o novo Eduardo Cunha, hein? Olha só aqui, ó. Nos bastidores, Lira surge como o salvador da liberdade de expressão. Quando ameaça a liberdade de expressão no Brasil parecia ter todos os poderes de Estado contra ela, eis que surge uma esperança. Então aqui está dizendo que quem está tentando controlar é o Estado, ou seja, é um controle estatal, longe de ser realmente uma democracia. Tem muita gente que está dormindo, muita gente não está percebendo. E como eu estava dizendo aqui, olha, como a gente estava vendo aqui há pouco tempo, olha, a deputada trans quer que Alexandre de Moraes cale Nicolas Ferreira. Olha só como o controle agrada a alguns. Quando é contra si, a pessoa não concorda, acha complicado, acha injusto, ilegal. Mas quando é contra as pessoas, não, aí vale a pena. Aí é interessante, aí é justo. Então isso aí está fugindo da democracia e tem muita gente aplaudindo. Vamos aqui para essa outra informação. Sim, aliás, né, para outra não, para a mesma informação, seguindo o que eu estava dizendo. Mas de forma discreta e firme, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, tem sido incisivo na defesa da liberdade de expressão de parlamentares, jornalistas e empresas de comunicação, porque a gente sabe que isso também agrada a outras empresas. Tem seus motivos. As coisas geralmente têm seus motivos. Muitas pessoas, empresas, têm seus interesses. E é interessante para elas, para essas pessoas, que se outros forem calados, melhor. Porque a pessoa vai ficar sem muitos concorrentes. Mas o Arthur Lira está trabalhando aqui, as secretas, na calada, na calma, para
evitar esses problemas, evitar esses controles, evitar esses problemas que na verdade são problemas que atingem a democracia, a livre expressão, a livre maneira da pessoa se expressar. E a gente vai ver aqui uma última informação, uma última informação que traz esse jornal aqui, olha. Alerta máximo, liberdade em risco. Devemos lutar juntos por isso, antes que apenas um único governo, uma única crença e uma única religião governe todos. A gente vê isso aqui já no começo ali da Bíblia, lá no livro de Gênesis, a respeito da Torre de Babel, ou a Babilônia. As pessoas que estavam construindo aquela imensa torre, elas planejavam viverem juntas ali e ter uma só maneira de pensar, um só idioma, uma só raça. Eles se achavam sublimes, importantes até demais, se achavam as pessoas mais importantes da Terra e, portanto, não queriam se misturar com as nações, as pessoas do mundo inteiro. Queriam ser pessoas únicas ali, separadas, ricas. Isso mostra exatamente o que acontece nos nossos dias. Nós temos lá na Bíblia, nessa ocasião aí da construção da Torre de Babel, uma miniatura, talvez uma miniatura do que está acontecendo no mundo agora. Porque a Torre de Babel não era a nível de mundo, era só naquele local. Mas certamente aquele povo ali iria crescer. E essa maneira de pensar da atualidade é exatamente uma cópia dali, da Torre de Babel, que se planeja ter um só pensamento, uma só maneira de pensar, uma só religião, uma só maneira da pessoa agir, um só pensamento. É o chamado também de globalismo, né? A palavra globalismo, ela não é uma palavra tão nova. A palavra é nova, mas o sentido dela não é novo, é antigo. Então, gente, esse aqui era o assunto que eu queria falar hoje. A gente deve pedir a Deus que as coisas mudem nesse mundo, pedir que os homens pensem mais, pensem melhor, pensem em Deus e que não pratiquem essas coisas que são algo aí que não agrada a Deus, nem agrada aos homens e que mexe com a democracia, com a liberdade das pessoas. E esse é o grande objetivo de quem está no poder. De quem está no poder é sempre vencer os outros, vencer os adversários, sempre calar as vozes, para que fique tranquilo, fique à vontade e não possam ser incomodados por outras pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus e até brevemente, se Deus quiser.